capítulo 4, verso 1. Amém? Amém. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Está escrito: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei eu de te fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe em a parte o que estiver cheio. Partiu, pois dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ele lhe trazia os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse: vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá o resto. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Podemos tomar o assento. Glória ao nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Glória a Deus. Culto da família, aleluia. E aqui nós temos uma passagem, uma palavra do Senhor nosso Deus, a qual nós podemos aprender muito com ela. Porque aqui nós vimos que uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Nós sabemos que Eliseu, ele tinha uma escola de profetas, e esta mulher, sendo filha também de profeta, e o marido dela servia diante do profeta Eliseu. Então ela, no momento a qual se encontra em uma adversidade, porque aqui nós podemos ver que o seu marido veio à morte. Então ela, perdendo o marido, ela ficou com os 2 filhos, e ficando ela e os seus 2 filhos, ficou também uma dívida a qual o seu marido fez e deixou para eles como herança, porque vindo ele a morrer, essa dívida ficou, e ficando a dívida, o credor veio a cobrar, o credor veio a receber essa dívida. E nós sabemos que no momento que ela vê a adversidade e uma situação adversa, que ela vê que a situação está difícil, ela vai até o profeta e diz: o seu servo está morto, e os credores vêm buscar os meus filhos para serem servos, para serem escravos, como pagamento da dívida. Então ela recorre ao profeta, porque o marido dela servia, e era servo também do profeta. Nós sabemos que a situação dela aqui é uma situação difícil, e ela ficou numa situação difícil, porque quando morre o marido, e ela fica com os filhos, ela perde, perdendo o marido, ela perde o cabeça da família, ela perde o sacerdote da família, ela perde o profeta da família, ela perde o provedor da família, ela perdeu o marido, e ela ficou só agora com 2 filhos para criar. Então, quando ela perde
o esposo e ela se vê em uma situação difícil, ela vai recorrer ao sacerdote. Ainda que talvez por um momento a cabeça dela não podia estar perturbada, por um momento ela podia estar desesperada, por um momento ela podia estar em uma situação difícil, porque ela perdeu o provedor, ela perdeu o sacerdote da casa, ela perdeu o cabeça da casa, ela estava em um momento de perda e agora aparece mais uma dívida, a qual o seu esposo deixou, e os credores vêm para receber, e ela, naquele momento, ela vai clamar e a buscar, porque ela clama a Eliseu, ela vai clamar ao profeta: meu marido, teu servo, morreu, está morto, mas ele servia. No momento dela de adversidade, no momento em que ela sentiu-se que a coisa apertou e não tinha para onde ela ir, ela recorre ao profeta. Diferente, e nós podemos ver que no momento em que a mulher de Jó enterra 10 filhos e perde todos os seus bens, ela vai ao esposo, a Jó, porque Jó era o provedor, Jó era o sacerdote, Jó era o que provia e era o cabeça da casa. No seu momento de desespero, ela vai em Jó e diz: amaldiçoa esse Deus e morre, porque perdemos nossos filhos, perdemos nossos bens, a sua situação agora, esse câncer de pele, essa enfermidade sua, que não se sabe se vai viver ou morrer. No meio do desespero dela, talvez ela fala loucamente. E se nós olhar para dentro do texto, olhar para dentro da história, nós vamos compreender talvez a fala dela e a loucura no momento que ela estava passando ali. Porque muitas vezes para muitos é fácil dizer: a mulher de Jó, a mulher de Jó, a mulher de Jó. Jó estava ali, Jó estava se fazendo filho. Jó era o provedor, Jó era o sacerdote, Jó era o profeta da casa, Jó era o cabeça, Jó era o líder da família. Talvez no momento que ele perde os filhos, perde os seus bens, ele tem um equilíbrio. Mas a mãe das crianças, a mãe dos filhos, na hora que ela vê a situação, talvez por um desespero, ela acaba falando. E já vai dizer: como falas, uma louca? Recebeste o bem de Deus com prazer, mas o mal não quer receber? Porque ela está enlouquecida. São 10 filhos, são os seus bens. Mas esta mulher, mesmo numa situação adversa, ela vai recorrer ao profeta e vai clamar ao profeta. E nós vamos ver que ela estava em um estado, uma situação a qual estava difícil, porque o profeta vai dizer: declara-me o que tem na sua casa. Ela vai dizer: não tem nada, o que eu tenho lá é uma duplicata, é uma promissória, o que eu tenho lá é uma dívida, o que eu tenho lá são 2 credores na porta e querem, são os credores na porta e querem levar os meus 2 filhos para serem escravos. O que me restou foram os meus filhos e agora também querem me tirar. Não tenho nada em casa e ainda os meus filhos querem levar embora. Vê que o momento dela também não era um momento fácil. E neste momento a qual ela estava passando, ela não consegue talvez olhar para dentro da sua casa e ver as bênçãos. Não consegue ver a bênção dentro de casa. Porque aqui dentro dessa passagem nós vamos aprender que o milagre e a bênção vai vir de dentro da casa. Então, por mais difícil, por mais dificultoso, por mais que a família talvez esteja em um momento difícil, complicado, de perda, de necessidade, de dívida, ainda nós temos que olhar para dentro da nossa casa e ver que tem milagre lá dentro. Tem milagre dentro da casa. Temos que crer que o Senhor nosso Deus de dentro da nossa casa pode prover um milagre. Porque essa mulher, ela não olha os valores e nada que ela tem dentro da sua casa.
perdeu o esposo, e agora a dívida chega à sua porta. Uma dívida agora impossível ela pagar. Uma dívida agora ela não conseguia pagar, então ela vai, mesmo em um momento de insanidade, talvez um momento de desespero, ela não perdeu o seu equilíbrio e vai ao profeta: o meu marido, o teu servo, morreu, e a dívida chegou, e os credores querem levar meus filhos para serem escravos. E o profeta diz: declara-me o que tem na sua casa. Fala: não tenho nada, não tenho nada. Mas não consegue ver na sua casa que ainda ela tem milagre lá dentro, ela tem bênção, ela tem filhos, ela tem uma casa para morar, ela tem Deus, ela tem, mas ela não consegue ver. Não tenho nada, mas por um momento ela vai dizer: a não ser um pouquinho de azeite em uma botija. Um pouquinho de azeite em uma botija. Um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Então, o profeta Eliseu diz a ela: vai na sua casa e pede vasilhas emprestado à vizinhança. Pede vasos emprestados à vizinhança, e não poucos. E não poucos, bastante. Pode pedir bastante vaso. Começa aqui uma esquina e dá a volta no outro quarteirão, e no outro, e rodeia a praça, e vai pedindo vasilhas emprestadas. Aqui nós começamos a aprender a importância de ter um bom relacionamento. Ainda que nós sabemos que nos dias de hoje é difícil um bom relacionamento com a vizinhança, mas aqui nós entendemos a importância de ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, porque se um momento nós precisarmos, eles estenderão a mão. É importante. Então esta mulher pede vasos emprestados à vizinhança, sinal que ela tinha uma boa convivência com os seus vizinhos. Então ela pega vasos emprestados e traz e faz conforme o profeta falou. A obediência também é importante, porque ela ouve a voz do profeta. Vai, pede vasos emprestados, entra na sua casa, fecha a porta sobre você e os seus 2 filhos. No momento, e deita o azeite nas vasilhas. Deita o azeite nas vasilhas. Então ela começa a trazer os vasos, as vasilhas vazias, e começa a derramar o azeite. E vai derramando e vai enchendo as vasilhas, vai enchendo, os vasos, vai enchendo toda a vasilha que ela pegou da vizinhança, e o azeite vai multiplicando, e nós podemos ver que aquilo a qual por um momento ela não enxergava, um momento ela não via, por um momento estava esquecido, por um momento não podia ser nada, agora é o suficiente para o milagre, porque o Senhor, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, vai fazer gerar um milagre daquilo que nós temos dentro da nossa casa. No momento que nós fechamos a porta sobre nós e intercedemos junto ao nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, o Senhor fará, proverá um milagre de dentro de nossa casa. Glória a Deus, aleluia. De dentro da nossa casa vai ser provido um milagre, porque muitas vezes as pessoas esperam o milagre, esperam o recurso, esperam algo vir do assistente social, esperam vir do prefeito, esperam vir do presidente, esperam vir de um decreto de um governador, esperam vir de alguma coisa de fora, e o Senhor, nosso Deus maravilhoso, vai mostrar para nós que o milagre vai ser gerado dentro da nossa casa, aleluia. Dentro da nossa casa, glória a Deus, aleluia. É dentro da nossa casa. Não vai vir da prefeitura, não.
dentro da nossa casa. Por isso muitas vezes as pessoas talvez podem olhar e não valorizar um filho. Muitas vezes pode não valorizar o que tem dentro da casa. E é dali que vai vir o milagre, que vai vir a bênção, que Deus vai prover através daquilo ali. E muitos talvez desprezam a bênção do Senhor. Tem desprezado o prover de Deus dentro da casa. Porque nós vivemos em um tempo que a família está dividida. Mas esta mulher tinha uma união com os seus filhos. E ela vai e fecha a porta junto com os seus filhos, unidos ali, no propósito do milagre, da bênção, da obediência da palavra do profeta. E Deus vai prover o milagre. Deus vai prover o milagre dentro da casa. Deus vai multiplicar ali o azeite dentro da família. Glória a Deus, aleluia. Deus é poderoso para fazer aquilo a qual pensamos e muito mais. Porque ela vai em obediência e fecha e diz: traz as vasilhas. E o filho vão trazendo a vasilha e ela vai enchendo e colocando à parte. 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 Porque o azeite não parava de multiplicar. O azeite não parava de cessar. Enquanto tinha vasilha, enquanto trazia vasilha, enquanto eles estavam ali fechados, enquanto eles estavam ali no propósito com Deus, o milagre estava sendo gerado, a multiplicação, a bênção estava descendo, e o Senhor, nosso Deus, dando vitória, glória a Deus, aleluia, multiplicando e aumentando o azeite. Talvez era pouco, talvez não era nada, talvez ela não dava nem valor para aquilo ali. Talvez você tenha olhado dentro da sua casa e tenha desvalorizado algo. Talvez você não tenha visto algo que está dentro da sua casa, mas o milagre vai ser gerado dentro da casa. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso. Porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela é fiel e é verdadeira. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou o azeite. Não acabou, parou. Porque o Senhor, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, nosso Deus que é glorioso e grande, não se esgota, aleluia. Ele até pode parar, aleluia, mas, aleluia, Ele pode voltar a prover novamente, aleluia. Ele pode fazer multiplicar novamente, Ele pode fazer derramar novamente, Ele pode, porque Ele é Deus, aleluia. Ele parou o azeite de multiplicar, mas não acabou, porque o Senhor, o nosso Deus, que provê na nossa casa, que faz o milagre na nossa casa, o Deus que tem poder para fazer o milagre dentro de nossa casa, Ele não se esgota, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Ele multiplicou o azeite, Ele pode multiplicar muito mais, Ele pode fazer muito mais, glória a Deus, aleluia. Muito mais Ele pode fazer. Ele pode fazer muito mais. Então ela veio e fez saber o homem de Deus. Então ela veio e fez saber o homem de Deus.
outra parte desse texto que nos chama a atenção, porque esta mulher, no seu momento de adversidade, no seu momento de dificuldade, no seu momento de apuro, no seu momento que ela estava em desespero, ela buscou o profeta e disse o que estava acontecendo. E o profeta intercedeu por ela, e Deus abençoou, Deus multiplicou, Deus respondeu. E ela, depois de receber a bênção, ela volta ao profeta novamente e diz ao profeta o que aconteceu, diz ao profeta o que foi feito, aleluia. Ela vem e anuncia ao profeta o que Deus fez, porque o azeite naquele dia é algo valoroso. Então ela vem e comunica ao profeta coisas que nós sabemos que não acontecem em muitos dos nossos dias. As pessoas têm talvez um filho que está com dificuldade, talvez está com enfermidade, as pessoas têm um problema, têm uma adversidade, estão desesperadas, estão na situação, eles até podem buscar ao Senhor, eles podem até buscar. Aí a igreja, o pastor ora, jejua pelaquela causa, põe um propósito dentro de Deus, Deus responde, e as pessoas nem voltam para agradecer a Deus, porque o Senhor fez um milagre, porque o Senhor deu vitória na família. E muitos são assim, e você não fica nem sabendo o que aconteceu. Depois que você encontra na rua e fala: Deus respondeu, Deus curou, Deus fez um milagre, Deus abençoou lá, mas não voltam para agradecer a Deus. Mas esta mulher voltou e fez saber o profeta, o homem de Deus, o que tinha acontecido. E fazendo saber o homem de Deus o que tinha acontecido, ele instrui novamente. Ele vai dar nova instrução a ela. Então ele diz a ela: agora você vai lá, vende o azeite, paga a parte da dívida, paga a dívida, e depois com a outra parte, você e seus filhos vivam, e nos chama a atenção: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, se conserta, põe em ordem a sua casa, põe em ordem. Porque muitas vezes as pessoas também pegam a bênção e dividem, picotam a dívida, e pegam e vão comprar outras coisas, vão fazer outras coisas, e muitos são os que nós sabemos, e se embolam dívida nova. Mas aqui ele diz a ela: vai, paga a tua dívida, paga a sua dívida. Pagou a sua dívida? Está tudo pago, está tudo certo, não está devendo nada para ninguém, está em ordem? Então tu e teus filhos vivam do resto. Aí você pode ir no shopping, pode comprar, pode fazer, mas tudo com ordem também, nós sabemos. Mas viver do resto é desfrutar da vida que Deus nos deu. Pode ir e vender, pagou a dívida, então vai viver com o restante que sobrou. Então imagina que não era pouco, porque dava para pagar a dívida e ainda viver com o resto. Não era pouco o dinheiro que ela ia ganhar, dava para viver, dava para ter uma vida agora com os seus filhos e viver honestamente, viver dignamente, ter uma vida honrada, porque o Senhor nosso Deus a honrou, o Senhor nosso Deus a abençoou, o Senhor nosso Deus multiplicou, o Senhor nosso Deus fez um milagre
dentro da casa, glória a Deus, aleluia. Fez um milagre. Um milagre dentro da casa, dentro da família. E quantas famílias estão divididas, lançando fora a bênção, lançando fora o que Deus tem. Quantas famílias, e não são poucas não, que não conseguem viver e ver o milagre de Deus ser gerado dentro da casa. Ver o milagre ser gerado dentro da casa. A divisão, a mentira, o engano, o embaraço, traições. E quantas são? Quantas são? Enquanto o Senhor, o nosso Deus, é o Deus que multiplica. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus que abençoa. O Senhor, o nosso Deus, é o Deus que provê. O Senhor, o nosso Deus, é um Deus poderoso para nos dar a vitória e fazer nas nossas vidas multiplicação e bênção provida de dentro de nossos lares. Um lar abençoado. Um lar abençoado. Fazer de um lar abençoado, onde há união, onde há o amor, onde há o respeito, onde há a fidelidade. E o Senhor, meu Deus, Ele abençoa. Ainda por mais que esta mulher estava em um momento desesperador, ainda por um momento ela estava numa dificuldade, porque ela estava agora com a responsabilidade de cuidar dos filhos. Ela estava com a responsabilidade de ser o provedor, o mantedor da casa. Talvez ela não via por onde. A dívida chega ainda. Ele quer tirar os seus filhos. Mas ela recorre ao homem de Deus. No seu momento de desespero, também no seu momento a qual ela podia estar desesperada, mas ela sabia se alguém podia ajudar, se alguém podia abençoar, se alguém podia fazer alguma coisa, era Deus, era o Senhor. Então ela vai no profeta, o seu servo, ele era na sua escola de profeta, ele era servia ao Senhor. E eu preciso, estou desesperada, a dificuldade, a prova bateu a minha casa. Ele era o líder de família, ele era o provedor, era ele o cabeça, mas agora eu preciso resolver um problema, agora eu preciso fazer alguma coisa. E vai recorrer ao Senhor. E o Senhor, nosso Deus, não desampara aquele que clama a Ele, porque diz que ela clamou ao profeta. E o clamor, quando clama-se, ele chega ao Senhor, o nosso Deus. E o Senhor responde ao que clama. O Senhor responde. O Senhor se comove, se compadece. O Senhor, nosso Deus, Ele é fiel, aleluia. Então esta mulher recebeu a resposta, recebeu o milagre, aleluia. E ele veio de dentro da sua casa. Por isso, valorize o que tem dentro da sua casa. Esposas têm que valorizar o esposo. Mães valorizam filhos, filhos valorizam mãe, pai valoriza filho, filho valoriza o pai. Tem que se valorizar, porque muitas vezes se sabe reclamar, se sabe falar mal de esposa, de filho, disso e daquilo. E aqui nós temos que aprender com esta mulher. Temos que aprender muito com esta mulher. Porque no momento ela não saiu a reclamar, ela não saiu a maldizer, ficou servindo lá, atrás do pastor, atrás disso, atrás daquilo. Agora olha o problema aí.
Não, ela foi lá e clamou, fala: o meu marido era teu servo, servia diante de ti, agora eu estou nessa situação. E Deus respondeu. Porque muitas vezes sabe maldizer o esposo, o filho, a esposa. Em vez de trazer a bênção para dentro da casa, faz maldição. Em vez de trazer a união para dentro da casa, para Deus prover o milagre, a bênção dentro da casa, traz o problema, traz a adversidade, traz a divisão. Mas aqui nós aprendemos com esta mulher, e o milagre foi gerado dentro da casa. Entra na tua casa, fecha a porta, você e seus filhos, é a sua família agora, se unam em oração, em clamor, pega o que tem, apresenta diante de Deus, e Deus vai prover milagre, vai prover bênção, vai prover vitória, glória a Deus, aleluia, vai prover milagre, bênção, dentro da casa, no meio da família. E muitos problemas nós temos visto, muitas adversidades nós temos visto, a divisão das famílias. Enquanto o Senhor está dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta, ora, clama, busca. Talvez não precisa ter muito, não. Porque muitas vezes quer-se ter muito dinheiro, quer-se ter muitos bens, quer-se ter muitas coisas, quer-se ter tantas coisas, e falta o principal, Deus. Falta o Senhor. Porque esta mulher, ela chega na sua casa, ela não conseguia ver nada. Não conseguia ver nada. E a única coisa que ela conseguiu ver você é um pouquinho de azeite. É bem pouco. Mas é o suficiente diante de Deus. Quando nós temos um pouco e temos Deus, nós temos muito, nós temos tudo, glória a Deus, aleluia. É um pouquinho de afeto, é um pouquinho de carinho, é um pouquinho de amor, é um pouquinho de união, é um pouquinho, e um Senhor dos Deus maravilhoso, Deus poderoso, vai multiplicar e vai fazer a abastança, vai fazer a multiplicação, vai fazer derramar, vai fazer transbordar, vai fazer exceder, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso, porque o Senhor nosso Deus, que é maravilhoso, é poderoso, é Ele que multiplica. E ela tinha só um pouquinho, e mandou pegar bastante vasilhas, e ela foi derramando, e enchendo a todos, e não parava, porque o Senhor nosso Deus não se esgota, só cessou no momento em que acabaram-se as vasilhas. Aí cessou, parou, o Senhor parou. Mas se acabar e ela clamar, o Senhor volta a derramar, o Senhor volta a prover, porque é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de multiplicação, o Deus de bênção, aleluia. É este Deus que nós servimos. Enquanto nós não entendemos que o nosso Deus não se esgota, que o nosso Deus é poderoso para fazer dentro da nossa casa um milagre, dentro da nossa família, aleluia, um milagre, nós não vamos alcançar. Esta mulher não duvidou, ela voltou correndo para suas casas, e imagino ela pedindo vizinhança: peça-me uma bacia, não tem um balde, serve, tem uma panela, serve, tem uma lata, serve, o que tiver de vasilha me empresta aí. Encheu a sala e entrou para o quarto. Vai trazendo, filho, e o milagre dentro da casa foi sendo gerado, o milagre vai ser gerado dentro da sua casa, porque o Senhor é Deus, aleluia. O Senhor é Deus, e a multiplicação foi sendo feita, porque o Senhor estava no controle, aleluia. O Senhor estava dentro da casa, o Senhor estava com ela, glória a Deus, aleluia. E eu creio que Ele está conosco também. Eu creio que o Senhor, nosso Deus, está conosco. Ele está na casa, Ele está na família, Ele está. Basta nós olharmos, aleluia,
olharmos e valorizarmos o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Olhar e valorizar. E o milagre vai ser gerado dentro da nossa casa. O milagre vem. O milagre de nosso Deus. A bênção do Senhor. Aleluia. Oh Deus poderoso, Pai celestial. Não despreza não. Não despreza não. Olha. Clama ao Senhor. Se não consegue ver, pede ao Senhor. Se não está conseguindo enxergar, porque ela não conseguia enxergar pelo momento que era adverso, pelo momento que era desesperador, porque a única coisa que ela conseguia ver era o quê? A tua serva perdeu o provedor, perdeu o marido, e agora vai perder os filhos também. Já perdeu o esposo, e agora vai perder os filhos também. Mas eu vou ficar só agora. Mas o Senhor nosso Deus, Ele intervém. O Senhor nosso Deus, Ele estende a mão. O Senhor nosso Deus, Ele supre, aleluia. O Senhor nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, restabelece, aleluia, a casa. Restabelece, põe ordem e dá condições quando nós buscamos nele. Por pior que seja o momento, por mais difícil que seja, é nele que nós devemos recorrer. É no Senhor que nós devemos buscar. E Ele fará o milagre. Ele fará a bênção. Aleluia. E o milagre virá de dentro da nossa casa. De dentro da nossa casa. Você consegue imaginar que talvez aquilo que você tem dentro da sua casa não tem valorizado, tem olhado e desprezado. Aquilo que você tem na sua casa, você tem olhado e não tem dado nada por aquilo. Ou você nem tem enxergado. É dali que o Senhor vai fazer um milagre. É dali que Deus vai fazer um milagre. Porque muitas vezes a pessoa olha para o filho e fala: só morte. Uns olham não tem mais jeito. Outros olham para estar pego na bebida, na cachaça, na droga. Outros olham e falam: não vale nada. Não vale nada. Aí Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega aquilo que não é nada, para mostrar que Ele é Deus. É o Senhor. É o Senhor nosso Deus que faz. E eu creio no milagre gerado dentro de nossas casas. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é santo. Ele é o Todo-Poderoso. E eu creio que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Eu creio que o Senhor nosso Deus vai operar coisas grandiosas dentro de nossa casa. Aleluia. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, que é grandioso. E é Ele que vê o invisível. É Ele que vê o que nós não vemos. É Ele que faz o que nós não fazemos. É Ele que faz o que se torna impossível a nós. Aleluia. Mas Ele é o que faz. E eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, Deus poderoso, que o milagre já está sendo gerado dentro da sua casa. Glória a Deus, aleluia. Eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso. O milagre está sendo gerado dentro de nossa casa, no meio de nossa família. Assim eu creio no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Vamos louvar ao Senhor.